tomou direto no bico? O quê? O Horus é na boca, né? Direto no bico, né? Direto no bico. Assim, jogou, preparou. Galera, fazia tempo que eu não treinava com o tio. Fazia, hein? Acho que a casa caiu, hein? De quem? O pessoal falou que no nosso podcast, quando você foi abordando o assunto do esteroide, a gente ficou meio tenso. Meio preocupado. E começou a fazer um monte de pergunta. Virou muito meme. Saiu vários? Acabou que saiu no Body Dreamer, saiu agora. Saiu vários memes? Tem meia horinha que E saiu a no galera Body falou Dreamer. assim, era nítido. Na hora que eu a cara começo a falar da saúde preocupação pública. deles. Artigo tal, eu lendo os artigos lá. Aí eles falaram assim, bom, na hora que o delegado disse que para usuários é outra consideração, era nítido a O alívio. tranquilidade. Ele passou da mão na testa, assim. Era nítido o alívio. Da Cunha, Bora. vamos fazer um treino de costas. É o seu melhor músculo. Por quê? Você foi soldado do exército, você foi oficial do exército e a vida de um oficial do exército é barra fixa. Barra. Você tem que fazer, no exército, você tem que fazer uma coisa bacana. Um teste de aptidão física chama TAF a cada 6 meses a vida inteira. Então você vai, entra no exército como oficial de carreira. Então não tem essa de ficar gordo lá no exército? Não pode, impossível. Então você... Eu pensei que era só para passar, para entrar. Não, você faz o TAF. Em muitas polícias você tem o TAF admissional. No exército não, no exército você tem um TAF anual que inclusive vai estar influenciando na sua promoção. Porque não adianta só a inteligência, você tem que ter inteligência, conhecimento, condicionamento físico. Não se desvincula o condicionamento físico do intelectual. A prova física também vale para você? Mesmo peso. É mesmo? Mesmo peso. E na Polícia Civil? Na Polícia Civil você tem um exame de TAF admissional, quando você entra, e depois você não tem mais. Você tem uma série de cursos complementares na academia, mas você não tem esse controle através do teste físico anual. Em muitas polícias também não, é uma cultura bem do exército. Na Polícia Militar sim, na Polícia Militar você tem teste de aptidão física. Porque ela tem a influência do exército. Ela vem da mesma linha do exército. Então esse TAF é fundamental. É aquela história que eu sempre falo, o general Santos Cruz, vários deles falam, no exército, tá no fundo do poço em tudo na sua vida, começa pelo treino, eles começa a correr, flexão de braço, abdominal e agachamento sem peso. Só isso. Pra galera mesmo que tá assistindo Qualquer aqui, pessoa, tá no fundo do poço, tá não no tem fundo academia, do não tem poço, nada. não tem academia, não tem Vai nada. pra rua. Volta no quarteirão, 30 minutos, 3 séries de 10 flexões, é isso. 3 séries de 10 flexões com o joelho no chão, 15 abdominais e 10 agachamentos, todo dia. Todo dia. Começa assim, tim, tim, tim. Daqui uma semana você já faz 12 flexões. E vai, você sabe. E depois é a história, né? E depois isso se reflete no profissional, no intelectual, no concurso. Uma pessoa que quer passar num concurso, por exemplo, e tem medo do TAF. Você era um oficial do exército. TAF, você é um dos caras que tirava a melhor nota no TAF. Sim. Uma dica pra galera que tá sonhando em passar num concurso público e tá com medo do TAF. Questão de como correr e como fazer barra fixa. É começar a praticar agora, não é? Prática, é tudo repetição. Então, para a galera do concurso, o TAF e a prova escrita são idênticas. Porque no começo você só aguenta estudar 15 minutos. Você não tem força neural. Foco mental, né? Não tem foco, você não foca mais que 15. Então, assim, no primeiro dia você caminhou 30. Segundo, terceiro, um dia o corpo ele fala, dá uma vontadezinha de correr. Você começa a querer não caminhar, começa a ficar incômodo. Aí a pessoa começa a correr 1 minutinho e parar e andar. Quando ela vê, ela está correndo 2 minutos e andando 1. E ela vai fazendo uma troca até que ela está correndo 4 minutos e andando 1. Quando ela vê, ela está correndo 8 quilômetros. Geralmente a gente utiliza essa estrutura para se estabilizar. Perfeito. Nós vamos tirar a estabilidade. Ok. E aí você vai ter que se estabilizar com o próprio movimento. De joelho do lado de fora. Isso. Encosta. Pode se aproximar. Encosta sem tirar a camisa. Isso, pode tirar a camisa. Claro. Não, sem camisa.
Eu entrevistei, fiz um podcast com um sargento do exército israelense. Um brasileiro que serviu 2 anos lá. Eu vou te contar a aula que eu tive de segurança pública? De povo. De povo, de povo. cultura. O sargento Henry, ele é brasileiro. Ele morou em Israel? Ele é brasileiro. Serviu o exército? Ele é brasileiro de descendência israelense, judeu. E ele sentiu vontade de servir o exército, de uma família boa, de classe média alta, fazer direito na FAP. Caraca. Largou tudo, se alistou daqui e foi pra lá. E aí ele me contou a experiência dele lá. Ele chegou lá de cara, ele foi para um quartel de transição. O que você tinha nesse quartel de transição? Judeus do mundo inteiro que queriam ajudar Israel. A causa israelense. E ex-presidiários que queriam virar soldados. Separados. Ex-presidiários. Separados. Pessoas que já cumpriram a pena, não é presidiário. Entendi. Então eu sou um ex-presidiário, eu tenho passagem criminal, cumpri pena. E eu tenho uma possibilidade, o exército tem um quartel que se eu quiser ir lá, me alistar e me transformar, se eu passar aqueles 3 meses, são 3 meses de adaptação, idioma e tal. Se ele ultrapassar aquilo, ele vai sair de uma situação de ex-presidiário para soldado do exército israelense. Caramba. Começa por aí, vamos lá. Caramba. Eu tomei uma aula. E aí ele passou esses 3 meses e depois você vai para os quartéis normal. Segunda questão lá, que eu fiquei assustado, que é a que mais me chocou. Aos 18 anos, todos os jovens vão para o serviço militar obrigatório. No Brasil, o serviço militar obrigatório, ele pega somente alguns jovens, é muito, muito pouco. Eu não sei falar em números, mas eu acho que não deve chegar a 10% dos jovens de 18 anos. Agora lá não. O que eu aprendi lá de Israel diferente? Que eu fiquei em choque. O serviço militar ele é obrigatório para todos os jovens de 18 anos e ele não é de 10 meses. Para os homens, 2 anos e 8 meses e para as mulheres 2 anos nas Forças Armadas. Mulher também, obrigado. Homens e mulheres. Por isso que a gente vê tanta mulher no exército de Israel. Homens e mulheres homens e mulheres vão para o serviço militar obrigatório aos 18 anos. Caramba. Se você não quer ir para o exército, você vai para um serviço voluntário obrigatório durante 2 anos e 8 meses. Então, assim, ou você vai para a tropa e serve 2 anos e 8 meses pelo teu país, ou você vai para um asilo ficar limpando os idosos e cuidando 2 anos e 8 meses. Mas aí você vai servir o país de algum jeito. Você vai servir homem 2 anos e 8 meses, mulher 2 anos. Aí eu perguntei para ele assim, né? Pensei no Brasil, né? Eu falei, mas se eu for filho de deputado, meu pai é deputado, senador, e eu ligar lá, ou sei lá, filho de algum pistolão, né? Alguém consegue arrego? Tem como sair? Ele falou, não. Ele falou, se o filho do ministro, do general, qualquer um... Ele falou, pra você ter uma ideia, o general que era um dos 10 maiores generais do exército, o filho dele servia como soldado do meu lado. Filho dos maiores generais do exército, como soldado lá jogado no lugar. E assim, quando você chega para procurar emprego depois desse período, a primeira coisa que eles pedem é para saber que posto que você chegou, se você foi promovido nas Forças Armadas, o que você fez lá, se você foi um batalhão mais difícil, mais fácil. Como se fosse um currículo. Foi para combate real, isso. E isso vai influenciar no teu salário numa desproporção entre ganhar R$1.000 ou 20. Caramba, aí não tem se como você deu os 2 anos. Caraca, cara, como é que faz? Como é que faz? Já nasce vencedor, não adianta. Ou é vencedor, entendeu? O Iron Dome, lá que é o sistema deles, ele intercepta todos os mísseis lançados pelo inimigo, pelo Hamas, né? O conflito lá, aí galera, momento cultura baixo nível. É um conflito, o conflito entre Israel e Palestina é um conflito histórico, né? Por briga de terra de antes de Cristo. Faixa de Gaza, né? E Gaza é uma cidadezinha do tamanho da Moca, assim. Gaza é uma cidade pequena. E na última divisão de terra, eles colocaram os palestinos em Gaza. Só que qual que é o problema da Palestina? Você tem 2 governos, ou em tese, uma confusão de governo. Você tem um governo chamado Autoridade Palestina, que em tese é o governo regular, e você tem o Hamas. E o Israel acusa o governo regular de deixar o Hamas praticar atos terroristas e fingir que não vê, e de estar junto. Então assim, estariam
misturado. Mas quem está na guerra direto com Israel não é a autoridade palestina, o governo regular, e sim o Hamas, que é uma dissidência que tomou Gaza. Tem outras vilarejos da autoridade palestina, só que Gaza, esse grupo terrorista tomou a cidade e tem o controle de Gaza. E Gaza que lança e o Hamas que lança os mísseis e combate contra Israel. Que fica ali, fica Tudo por Tel Aviv ali. Tudo nas imediações ali de Tel Aviv. Não é o Iron Berg, mas é o Iron Dome. É quase. É Iron também, não é o Berg, é o Iron Dome. Mas ainda tem uma outra guerra que assim, o Israel acusa a autoridade palestina, acusa o Hamas, enfim, de ser financiado pelo governo do Irã. Né? O governo do Irã é sempre acusado de estar financiando todos os grupos terroristas. Quando ele era muito maduro, a gente vê Israel, a gente vê essas guerras, tá? Eles com esses domos de ferro, antimíssil, O Brasil tem alguma estrutura, caso fosse para entrar numa guerra num nível desse? Pergunta, num como é que é a desse? parte bélica do Brasil? Armamento O bélico. exército brasileiro está entre os 10 maiores exércitos do mundo, É mesmo? de efetivo. Maiores? De efetivo. Maiores de Mas efetivo. de poder. De poder bélico. De poder bélico a gente tem muita pouca coisa, a gente tem, acho que a bateria Astros, mas assim, não tem o equipamento que eles têm, né? não tem. É um exército que não Tem contingente. tem contingente, muito bem treinado, mas falta bastante equipamento, investimento. Não tem jeito. O básico, né? Da Cunha, exército americano, exército chinês ou exército israelense, na sua opinião? Quem é o exército mais preparado, não maior? Exército americano, Americano. Exército americano. Você acha que ele é mais preparado que o israelense? muito mais. É mesmo. O Israel tem 9 milhões de habitantes, né? É um exército pequeno. O exército brasileiro tem 300 mil homens. Tem as tabelas, mas assim, por isso que todo Israel é uma nova Esparta. Né? Esparta, todo cidadão era um soldado, né? Todo cidadão é um soldado. Israel, todo cidadão é um soldado. Eu lembro daquele filme Esparta, que, cara, muito louco, né? Qual é o nome dele mesmo? O espartano lá, o Leônidas. Leônidas. O cara chegou para Leônidas, o Leônidas recebeu um exército aliado, aí o cara do exército aliado veio, por exemplo, com 2.500 soldados. Olhou para Leônidas, você trouxe 300 caras. Você é louco, você trouxe 300 caras para enfrentar 30 mil persas. 30 mil persas? Aí ele chegou e falou assim: qual é o tamanho do seu exército? Eu tenho 2.500 homens. Você tem 2.500 soldados? Eu tenho 2.500 soldados. Aí ele: o que você faz? Sou marceneiro. O que você faz? Sou serralheiro. O que você faz? Sou pastor de ovelha. O que você faz? Sou comerciante. Ele virou para o exército dele: o que você faz? Sou soldado. O que você faz? Sou soldado. O que você faz? Vivo da guerra. O que você faz? Mato homens. Eu falei assim: você não tem 2.500 soldados, mas eu tenho 300 soldados. Você não tem 300 soldados aí. Exatamente isso. Exatamente isso. E dentro disso eu vou complementar com uma informação legal. O exército americano ele é profissional. Você decide ser do exército militar de carreira profissional. As tropas... É uma profissão. Isso, e você tem tropas americanas no mundo inteiro. É mesmo, né? Tem tropa americana em exercício no mundo inteiro. Chega em casa e dá uma gugada. Tropas americanas no mundo. Você vai ver base no negócio todo, no planeta. Né? No meio do Caribe eles Isso. têm uma ilhazinha lá como Tudo. base. No Oriente tudo. Médio tem uma ilhazinha. Em tudo. Lá na Ásia tem outra ilhazinha. Eles Tudo. gostam de ilha, né? Tudo. Fora os navios. Né? Os navios. E assim, já o exército israelense Os é um navios exército, porta-avião. é um exército de efetivo variável. Porque as pessoas ficam esses 2 anos e 8 meses ou 2 anos e vão ficam lá para a de vida reserva. normal. Não, só que lá o exercício de reserva é anual.
Uma vez por ano, o resto da sua vida, você volta para o exército, volta para as Forças Armadas para fazer reciclagem. Você está sempre pronto. Então, E se você precisar ir para a guerra, precisar recrutar gente, você é reservista, você já vai saber onde você vai, onde está seu fuzil, com quem que você serviu, você já tem a sua unidade. Mas assim, essa molecada, Renato, da favela, eu rodei muito favela na Zona Leste. Eles ficam sentados em volta de um narguilé, com a garrafa de corote, de pinga, de vodka estragada, a tarde inteira, baforando aquilo. Baforando lança-perfume. Isso. Se um moleque desse começa a fazer uma dieta e treinar, ele transforma a vida dele. E treinar com os pesos de ferro que tem lá na pracinha mesmo, sabe aquele de concreto? Sei. Com o que ele tem. Com o que ele tem. Porque o negócio tá na cabeça, né? Na cabeça. É a cabeça que tem que mudar. A chave vira na cabeça. O programa, esse protocolo que a gente está fazendo, é para virar a chave da cabeça. É. Exatamente. Rema. Olha que legal. Ó os músculos da Cunha como estão desenvolvendo. Ó, toda a parte baixa das costas já. Que é uma parte que a galera demora muito para pegar e a gente desde cedo já começa a bater. Isso faz parte do direito, não faz, da Cunha? Entender um pouco de geopolítica? Exército, entendeu? Eu sou exército. Ah, é do exército. Eu sou professor do exército, né, meu? Você estuda isso no exército? Estuda, ciências da guerra. O exército não é só ficar treinando, tem muita parte escrita, cultural, ensinar, estudar, fazer prova, repetir de ano. Exército Brasileiro. Como ingressar no Exército Brasileiro? Você vai no segundo, para ser oficial, general. Você vai entrar no terceiro colegial, no segundo você já pode prestar SPSEGS. Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Fica onde isso? Campinas. Você faz o terceiro colegial lá, já militarizado. Último ano. O terceiro. Depois você vai para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, Rio de Janeiro. Na AMAN, você vai fazer um curso de 4 anos como interno, que é um curso de Ciências da Guerra. Vale uma faculdade isso? Graduação. Todo exército, todo oficial do exército, quando ele sai da academia e ganha patente de segundo tenente, ele já é graduado em Ciências da Guerra. E aí, os 2 primeiros anos são no período básico dentro da AMAN, como se fossem as universidades americanas, que você tem um período básico, depois específico. No específico, você tem as armas, que é o quê? Infantaria, cavalaria, material bélico, comunicações, intendência. Você também pode entrar no exército, vídeo informativo, na carreira de sargento, prestando um concurso de nível ensino médio. Só que aí você não vai chegar a general, você pode chegar no máximo a capitão. Começa como terceiro sargento e vai até capitão. Ou você pode ingressar no exército através do serviço militar obrigatório, só que o serviço militar obrigatório no Brasil, pouquíssimos continuam. Então, para você ser um militar do exército profissional, ou através da ESA, que chama Escola de Sargento das Armas, 2º grau, ensino médio, ou através, o fundamental, aliás, ou através da AMAN, prestando vestibular. Para se tornar general, por onde você tem que ir? Você tem que começar pela AMAN, com 18 aninhos, já tem que ser os primeiros colocados da turma e tem que ter uma carreira brilhante. Brilhante, brilhante. Então você não chega a general, é muito, muito difícil. O maior... General de exército. Você tem 3 tipos de general. General de brigada, são 3 estrelas. General de divisão, aliás, general de brigada 2 estrelas. General de divisão 3 estrelas e general de exército 4 estrelas. O nosso vice-presidente da República, o general Mourão, ele é general de 4 estrelas. O cargo mais alto que existe no exército. Você consegue ser médico, estudar medicina no exército ou não? Então o que acontece? Vamos lá. Eu casei, meu primeiro casamento, a mãe dos meninos, dos meus filhos, é médica do exército. Eu casei no quartel. Eu era tenente de infantaria e conheceu ela? Não, conheci ela, que era médica do batalhão. Ela era filha de general já, ela já era de uma família militar. Só que o que acontece? Quando você chega no ano de se alistar, se você tiver passado em medicina, odonto, medicina, veterinária, nutrição, essas áreas de saúde, o exército libera você, que nem Israel, libera você
você termina o curso, depois você volta e fica 1 ano trabalhando, só que não com salário de soldado, com um salário perto do cargo que você assumiu, um salário de oficial. Então, assim, eu ia servir e estou no 1º ano de medicina, atraso, suspende. Terminei os 6 anos, me formei, vai lá, ó, me formei. Você vai para a Amazônia, vai ficar 1 ano. Aconteceu isso com o Musi. Isso. Ah, foi isso que ele foi, né? Isso. Ele virou médico do exército. Médico do exército, isso. Cara, ele Adoro ele exército. Não, todo mundo ama. Pronto. Quem passa pelo exército ele é fala verde oliva. Acabou, exatamente. Ele é verde oliva que nem eu. Total, velho, total. Mano, você pode falar o que for com ele. Não fala mal do exército. Aí fudeu. Nem pra mim. Aí ele fica mal. Aí já é, Nem dá pra uma mim. briga. Então são 2. Pode falar mal se bobear até de algum médico, mas não do pode falar exército, não. Mais 2. Mais uma. O General Vilas Boas, ele é o quê? 4 estrelas? General de 4 estrelas. 4 estrelas. Também. O maior cargo de um soldado é marechal? Não. Marechal é o maior cargo do exército, só que você só pode ser promovido a marechal em tempo de guerra. Ah, tem que ter uma guerra. Tem que estar uma guerra. Que legal. Os marechais são os generais de 4 estrelas do último cargo que em tempo de guerra são promovidos a marechais para comandar os exércitos. Então, qual é o maior cargo que você pode chegar no exército? General de 4 estrelas, general de exército. Tá. General de, exército. Vamos lá, rapidinho. Soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, subtenente. Essa linha aqui você não precisa de graduação. Não. É igualzinho na polícia. A polícia é a cópia do exército. Cara, igualzinho. A polícia Você consegue chegar no máximo a primeiro sargento. primeiro sargento se você não fizer a escola deles. Perfeito. Depois, aspirante oficial, 2º tenente, 1º tenente. Eu sou 1º tenente. Sou 1º tenente da reserva. 1º tenente, Caraca, capitão. Você 1º tenente? Sou 1º tenente. 7 anos na tropa. 7 anos no mundo. Caraca, Faz um dia um podcast pra te contar tudo que aconteceu no exército que vai. Tudo que, 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, general de brigada, general de divisão e general de exército. E aí, marechal? Em tempo de guerra, marechal. O último marechal que nós tivemos é o Teodoro da Fonseca. Teodoro da Fonseca. Floriano Peixoto. Caramba, Maurício, nota 10 pra você em história. Florianinha, Guerra do Paraguai. Última pergunta, doutor. Que eu tô curioso. Não, meu, vamos, eu adoro. Qual que foi a última guerra do Brasil? Guerra do Paraguai. Foi a do Paraguai? Guerra do Paraguai. Na verdade, alguns consideram Canudos e outros consideram a Revolução de 32, né? Porque a Revolução de 32, em tese, foi um confronto das forças federais contra as forças do estado de São Paulo, que era a força pública. Antigamente, a gente não tinha a polícia com o nome de polícia militar. Ela chamava força pública. Entendi. E em 32 teve uma revolução e as tropas paulistas se viraram contra as tropas federais. Então, assim, eu não sei oficialmente, em termos militares, onde foi o exército considera o último confronto. Mas são esses. Estava conversando com o da Cunha que um atleta de fisiculturismo, ele quando vai treinar costas, o que ele pensa? Ele não pensa em treinar costas apenas. Ele pensa em quantos músculos ele tem nas costas. Não necessariamente o atleta sabe o nome dos músculos, mas ele sabe como ativá-los. Agora é minha vez de perguntar. Quais os músculos das costas que eu tenho que treinar para fazer um treino completo? Tudo. É esse que é legal. Tudo. Como se divide as costas? Como que eu posso dividir? Grosseiramente. Grosseiramente? Ó, uma por pessoa exemplo, leiga. Um atleta, uma pessoa leiga, por exemplo, você vai dividir entre superior, upper back, lower back. Tá. O que você tem num treino de costas? Puxadas e remadas. No momento que você entender que a puxada você deprime escápula e a remada você aduz escápula, você começa a ter costas. Aqui
Por mais que você de repente não seja um educador físico, não tenha bom conhecimento de anatomia, mas se você aprender a contrair costas, coisa linda. Então, o que o atleta de fisiculturismo ele vai buscando? Mesmo que ele não conheça dos grupamentos musculares, da onde ele sente. Eu preciso sentir aqui embaixo. Esse eu tô sentindo a musculatura baixa das costas. Legal. Poxa, agora eu preciso trabalhar essa parte mais alta. Poxa, percebi que eu trabalhei mais. Então, a percepção da contração do músculo, se o atleta de fisiculturismo não tem, ele não é um atleta de fisiculturismo ainda. Tudo é contração. Tudo é contração. Aqui nós trabalhamos contração muscular e com o máximo de carga possível, desde que você não perca a contração. Se isso aqui deixar de contrair, aí eu só estou puxando o peso. Aí eu vou usar o bíceps, eu vou usar tudo. Eu quero utilizar o meu braço como um agente sinergista. Sinergia. Ele é o cara que me ajuda a realizar o movimento. Mas o músculo alvo, o músculo agonista, são as minhas costas. Aqui, ó, vou traduzindo pro pessoal do Bodybuilding Brasil. O pessoal do Bodybuilding Brasil pode fazer um corte. Aqui, ó. Sinergia, Cariani. Bota no trilho, Julião. É a mesma coisa. Botar no trilho, ó. Bota no trilho, entendeu? Tradução simultânea. Tradução simultânea. Bota no trilho do Julião, se traduz por sinergia de contração e hiperextensão. Era pro Júlio vir hoje, mas depois do podcast lá, ele... Tá guardado, né? Tá guardado. Guardou de novo? Tá guardado. Tá guardado, mas se comportou bem, né? Fica fazendo feiura. Faz feiura, fica de castigo. É que não tem como o Júlio fazer alguma coisa que não seja feiura também, né? Ele não é aquele exemplo de boniteza. A Betina rachando o bico lá do outro lado. A gente esculaçando, cara. Começa a pegar prazer pra esse negócio de esmagar e... Você pega prazer de sentir o músculo contraindo. Aí você sabe que vai mudar. Você sabe quando ele vai mudar. Aí você fala assim, vem comigo. Então em Israel, todos são reservistas que serviram. Então aqui a gente tem pessoas que juram a bandeira, assumindo seu compromisso com a pátria, para voltar, caso o exército necessite até os 45 anos de idade, essas pessoas podem ser chamadas, treinadas e pagar. E também você tem a primeira reserva, que é a reserva que fez o serviço militar obrigatório. Esses, em tese, estão semi-prontos, então vão ser reciclados e depois para o combate. Por exemplo, começou uma guerra agora, chamam primeiro esses? Ou chama todo mundo e esses aí já estão... Talvez o exército trabalhe primeiro com o efetivo que está na tropa hoje. São 300 mil homens aproximadamente. Depois disso, dependendo da guerra, você vai pedir contingente. Então assim, atualmente, hoje a gente está no dia... Hoje é dia 14? 15. Hoje é dia 15 de maio de 2021. Está tendo um conflito em Gaza entre o Hamas e o Estado de Israel. E eu estou sabendo que Israel já está convocando reservistas. O exército israelense já está chamando e já tem gente se apresentando. E assim, curiosidade, Israel, pelo que eu escutei do sargento Henry, eles conseguem mobilizar um cara e botar ele no fronte de guerra em 3 dias. 3 dias? 3 dias. O cara sai do escritório dele e está no fronte, com o fuzil na mão lá no fronte, lá na ponta. Entendeu? O peso está subindo, hein? Tá subindo o peso. Eu nem pesei mais. Ó. Cadê? Quanto é aí? 103,7. 102. 103,7. 103,7. Vamos tirar 1 quilo de roupa? 102,5, vai. Hã? 102,5. 102,5, 102,8. E aqui, quanto tem? Vamos ver. Eu chuto... Eu não tava saindo de 90, né? Vamos ver. Estou saindo de 90. Ê, que o bichão tá ficando monstro, hein? Como você só tá de tênis leve, bermuda? Foi 2 quilos. Posso falar? 92. 92. Caraca, chegando 2 quilos de massa muscular. 2 quilos. Secou, hein? Não, da chegada aqui eu cheguei com 88. 88. A gente começou o projeto com 88, 4 quilos. Um índice de gordura muito mais alto. Muito mais alto. Muito mais alto. Ó. Treino fechado? Fechado. Nota 1000 treino. Cansado, hein? Hoje foi um treino de cidadania,
serviço militar obrigatório. Você falou para mim que você está fazendo um projeto exércitos. legal de cidadania, explica aí. Galera, assim, no canal Delegado da Cunha, eu estou tentando compartilhar com todos, principalmente com o pessoal de baixa renda, com as pessoas com mais dificuldade, conhecimentos que eu adquiri ao longo da vida. Então a gente está agora com um curso de cidadania, que eu estou explicando o que é a polícia, quais as funções da polícia, que polícia nós temos no Brasil, federal, civil estadual, militar estadual, polícia ferroviária federal, né? Quantas polícias são? Eu estou analisando modelos de polícia de outros países. Enfim, a gente está com o podcast agora que é só sobre segurança pública. O objetivo do podcast, aqui o de vocês, é o trabalho de musculação. O nosso é que as pessoas consigam entender a segurança pública para poder cobrar os governantes. Porque eu tenho uma sensação de que de todos dos 3 pilares de demanda, que são saúde, educação e segurança, todo mundo sabe que saúde é médico e remédio, todo mundo sabe que educação é professor e escola de base, mas segurança, salário e mais polícia. Mas como é que faz segurança? É mais operação? É mais polícia? É mudança de lei? Então, nos pilares saúde e educação, você sabe, rapidamente a população sabe o que pedir. Aí eu pergunto, vocês sabem o que cobrar em termos de segurança pública? Como é que eu cobro o governo de segurança pública? Entendeu? Essa Isso é a a gente questão. consegue descobrir no podcast. Isso no podcast, no canal agora. É toda semana? Diariamente agora está tendo vídeos, análise de notícias que levam a pessoa a erro, notícias falsas de WhatsApp sobre segurança. Tudo que está rolando no mundo da segurança agora eu estou analisando, e além disso, as aulas de cidadania, enfim, para abrir a cabeça das pessoas em relação a esse tema, que é um tema, é uma caixa de Pandora. Obrigado, irmão. Vamos pra cima, a evolução continua. Isso aí, pessoal, tamo junto.